E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Natália Esqueira, hoje vou gravar mais um vídeo pro canal. Peço desculpa aí pela ausência, tô com um probleminha no celular, inclusive esse celular aqui é emprestado. E vou fazer esse vídeo pra gente não ficar muito tempo sem se falar. Eu vou mostrar pra vocês os meus materiais pra tentar explicar mais ou menos como eu estudei algumas matérias, que eu vejo principalmente o pessoal que tá começando a estudar agora tem uma certa dificuldade. Então, se você já é concurseiro aí das antigas, já tem seu método de estudo, às vezes esse vídeo nem é pra você. Agora, pra você que tá começando agora a estudar, hoje eu vou fazer um vídeo, vou mostrar pra vocês os meus materiais de informática e raciocínio lógico, que são aí no concurso de investigador, eles estão no mesmo módulo, né? Então, vou mostrar pra vocês aqui. Bom, como eu tinha falado em algum vídeo pra vocês pra trás, eu gostava de encadernar folha sulfite, porque eu não gosto muito de linhas. Então esse aqui, eu tenho, né, 2 cadernos de raciocínio lógico. Esse aqui eu vinha mais com as teorias, vou mostrar aqui pra vocês. As teorias das aulas, que eu colocava, fazia as anotações, muitas anotações, né, negação, tabela verdade, essas coisas aí que a gente precisa ter um decoreba, né, ó. Negação, vocês estão vendo aqui? Eu ia colocando aqui o início da teoria, mas eu também ia respondendo questões, ó. Aqui, ó, negação do seu, somente seu, o que eu tinha que fazer. Esse aqui eu acho que é de informática, acho que eu me confundi nas coisas. Aqui, ó, eu ia resolvendo questões, estão vendo? Então, eu ia fazendo a teoria, mas eu também ia respondendo muitas questões. Outra coisa que eu fiz com o raciocínio lógico, ó, tá vendo? Era colocar cartolina no quarto. Eu não tenho, acho que tem algumas fotos antigas no meu Instagram que eu colocava cartolina. Por exemplo, tabela verdade, os macetes de negação. Essas coisas eu sempre colocava na cartolina, porque conforme eu ia resolvendo as questões, eu ia olhando nessa cartolina. E como o nosso cérebro ele é muito visual e grava essas coisas que estão coloridas, né? Que eu falei pra vocês que o cérebro sempre grava colorido, nunca preto e branco. Teve horas na prova que eu lembrava daquela cartolina, que eu lembrava daquela tabela verdade desenhada, que eu lembrava daquelas negações. Então eu sempre pegava e olhava naquela cartolina para responder e acabei gravando bem essa parte de raciocínio lógico. Depois que eu vi a teoria, eu já ia respondendo exercício. Eu assisti a aula com o professor Johnny Zini no YouTube, que ele era do Focus Concursos, inclusive. Tem também o canal Matemática para Passar, que acho que é o professor Marcelo, que ele tem aulas no Que Concursos, então eu ia fazendo aula dele lá. Só que assim, estudava, fazia questões durante a aula, porque o professor sempre vai resolvendo questões. Porque o segredo do raciocínio lógico é você praticar, né? Não tem outra opção a não ser praticar. No primeiro concurso que eu fiz de investigador, eu reprovei por causa do raciocínio lógico, porque eu precisava acertar metade daquela matéria e eu não cheguei na metade. De 10 eu fiz 3 e eu precisava acertar 5, porque eu sempre negligenciava o raciocínio lógico. Como eu não gosto da matéria, não de todas é a matéria que eu menos gosto, menos tenho facilidade, eu deixava por último. Então o que eu vi? Que eu tinha que pegar o raciocínio lógico e colocar como uma primeira matéria. Porque eu ia protelando, eu estudava outras coisas e no final eu já estava cansada que eu ia pegar o raciocínio lógico, porque eu queria deixar ele pro final. Só que você tem que matar o gigante mais forte primeiro. Se a sua maior dificuldade é como a minha, raciocínio lógico, pega o raciocínio lógico primeiro e já com a cabeça fresca você enfrenta ele. Então eu pegava de manhã, quando eu começava a estudar, eu já pegava o raciocínio lógico, já assistia as aulas e respondia muitas questões. Lá no Que Concursos, que é onde eu fazia essas questões, eu sempre filtrava pela banca VUNESP. Eu não filtrava pela Polícia Civil. Eu tirava as questões desatualizadas e, por exemplo, eu estava vendo aula sobre negação, eu filtrava todas as questões de negação da VUNESP e respondia todas. Eu fazia em média aí de 10, às vezes até 20 questões, só que é muito demorado você fazer questões de raciocínio lógico, demanda muito. Então, o que eu pegava? Quando eu queria resolver muitas questões de raciocínio lógico, eu deixava no sábado. Então, eu pegava no sábado da manhã e pegava bastante exercício de raciocínio lógico para fazer. Essa foi essa primeira parte.
Agora eu vou falar um pouco sobre informática. Informática também era uma grande dificuldade, porque eu achava muito complexo. Eu sempre tive mais facilidade com matérias de direito e um pouco de português, mas não era muito facilidade, mas eu pegava muito mais rápido do que essas outras questões de raciocínio lógico, como eu falei, e informática. Informática, eu comprei o curso na época do professor Fabiano de Abreu, inclusive vou mostrar aqui para vocês. Essa é a apostila que eu comprei dele na época, ó, que eu imprimi ela. Então, eu tinha aqui separado por aulas, né, que eu separava, por exemplo, vou pegar aqui a aula 1, que eu vou até mostrar para vocês. Então, eu grampeava, separava por aula, e conforme eu ia assistindo a aula dele, eu ia fazendo as minhas anotações. Aqui na minha própria apostila, ó. Sempre grifei, sempre risquei muito, porque eu tenho memória cinética, né, sinestésica que falam. Eu só aprendo se eu escrevo, né? Então, por exemplo, eu fazia isso, conforme as aulas iam passando, eu ia marcando aqui na minha apostila. Só que eu também, gente, eu tenho muito material de informática, porque de fato era uma dificuldade. E das 20 questões do concurso que eu passei, eu acertei 19, porque eu caprichei em informática. Outra técnica que eu utilizava, ó, esses aqui são alguns atalhos do Word, vocês estão vendo? E esses aqui alguns atalhos do Edge na época. Só que eu tinha outros desse, eu fiz à mão mesmo alguns. Outros eu imprimi, eu ia na internet lá, teclas de atalho do Google, teclas de atalho do Word, e eu colei na mesa. Então, tudo que eu ia fazer no computador, eu procurava fazer por aqueles atalhos. Então, se eu estava mexendo na internet, eu tinha que abrir uma nova aba, eu ia via no atalho lá o que eu tinha que fazer. Porque cai muita tecla de atalho, pelo menos uma ou duas questões eu via que caía, né? Então eu sempre fazia isso. Eu vou colocar um negócio em negrito, Ctrl N, vou colocar em itálico, Ctrl I. E eu também fazia fichamentos. Não, tá vendo? Professor Fabiano. Então, ó, eu pegava fichas, eu tenho fichas também de direito. Como eu falo pra vocês, sempre com cor, meus resumos sempre tinham cor. Eu não gosto de ficar pintando, eu não gosto de coisa com canetinha. Beleza, pelo menos 3 cores de caneta. Preto, vermelho e azul. Então, eu fazia muito isso aqui por conta dessa minha memória cinética, né? Ó, protocolo de aplicação. Olha aqui, gente, tá aplicando. Aí era uma seringa. Olha esse aqui. Protocolo de rede. Olha a redinha. Eu tentava fazer... Esse aqui é o quê? Protocolo de transporte, olha. E aí, o que eu fazia? Antes de eu dormir, eu pegava essas fichas e lia, né? Não precisava ser todas, mas pelo menos as que eu tinha feito no dia. Porque o nosso cérebro, ele aprende com repetição. E eu vi alguns estudos que, por exemplo, se você vê um filme à noite, vou me recompensar, vou assistir um filme antes de dormir. O seu cérebro fica remoendo aquela última informação do seu dia durante o seu sono. Então ele vai ficar remoendo um filme, por exemplo, uma novela. Então o que eu fazia antes de dormir era a minha leitura, eram os meus resumos, eram as minhas fichas, né? Então eu tinha bastante ficha de informática que eu fazia também. Lembrando assim, o edital já tá aberto, eu não tenho muito tempo, mas, eu não aprendo se eu ficar só lendo, né? Diferente, direito, eu ficava só lendo e respondendo questões, não dava para eu fazer resumos de direito. Uma coisa ou outra, lógico, que eu anotava, porque como eu falei para vocês, eu não aprendia. E aqui era um caderno que eu fazia de exercícios por conta do Excel. Então, tipo assim, eu resolvia questões aqui, colocava questões de Excel para eu visualizar. E lógico, nas aulas de Excel, eu abria o Excel para fazer. Ó, eu não sou muito boa para fazer mapa mental, nem faço muito, ó. Impressoras, tá vendo? Memória ROM, periféricos. Então, era o jeito que eu aprendia, ó. Software, tá vendo? Muitas pessoas já pediram pra eu mostrar, né, esse meu material. Cara, eu caprichei nos estudos de informática, não é por nada não, mas eu fiz muita coisa, olha. Características da memória RAM, olha. Memória cache eu lembro. Eu sempre gostei de escrever. Natália, mas perde muito tempo, cara, aí já é...
não adianta nada pra mim correr se eu não tô aprendendo nada, certo? Então eu prefiro fazer com qualidade o que der tempo de eu fazer. Eu não estudei o edital inteiro, não deu tempo de eu estudar o edital inteiro, mas o que eu estudei com qualidade. Então, se eu aprendo escrevendo, eu vou escrever, eu vou fazer meu resumo. Tem pessoas que fazem resumo pelo computador e se dão super bem. O meu não, eu tenho que colocar no papel. E esse lance de fazer essa repetição. Fazia muitas questões e sempre eu retornava no meu material. Eu fiz uma questão que eu não vi, que eu não estudei aquilo. Eu ia lá naquele tópico que eu estava vendo, que eu estudei, e não tinha a informação que tinha na questão, eu fazia aquela anotação, porque se não estava no meu material e estava na questão, pô, a VUNESP já cobrou isso, eu vou colocar no meu material. E assim foi. Nos próximos vídeos, coloco algum também falando um pouco sobre português e sobre legislação especial, a lei seca, que era diferente, a minha maneira de estudar. Mas, em resumo, era assim, sempre escrevendo, sempre fazendo alguns resumos, não precisa escrever muita coisa. Se você é uma pessoa que consegue colocar em poucas ideias e depois você lê aquelas ideias, você lembrar daquela matéria, já é o suficiente. E repetição. Então, quanto mais vezes eu fosse ver aquele meu resumo, que eu fosse retornar aquele meu resumo, mais o meu cérebro ia gravar. E questões. Questões é imprescindível. Para raciocínio lógico, então, não tem outra opção. É teoria e exercícios. E raciocínio lógico e informática são matérias que eu precisava ver videoaulas. Português também. Porque não adianta eu fazer uma leitura que eu não ia gravar. Mas PDF é mais rápido. Me dá um PDF de raciocínio lógico, eu não vou sair do lugar. Então eu via videoaulas, essas que eu falei pra vocês. Espero que tenha ajudado, espero trazer outros conteúdos aí nos próximos dias, assim que arrumar meu celular, para ajudar vocês aí nos estudos desse concurso. E também vou lançar um desafio para vocês, vou mostrar aqui. Eu vou lançar um desafio aqui para os meus inscritos. Esse é o distintivo, o primeiro distintivo que eu comprei. Não tinha o de agente na época, acabei comprando um, assim, genérico, né? Pra tudo. E eu ganhei de presente de aniversário, de agente policial, do meu antigo delegado. E porque ele falava que esse aqui ainda não tinha o meu cargo, né? Mas esse distintivo aqui, para quem passar nesse concurso, seja agente, seja investigador, seja escrivão, eu vou fazer um sorteio aqui para os inscritos de quem passar e vou estar enviando para vocês esse distintivo aqui. Então comenta aí, esse distintivo é meu e vai ser só pro pessoal aqui do YouTube, tá bom? Vou guardar com muito carinho, esperando aqui o próximo aprovado e vou estar enviando esse distintivo novinho, novinho, novinho. E é isso aí, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!